Meu nome é Bragmar Emílio Braga, eu sou médico do trabalho que coordena os serviços de medicina do trabalho do Cencosud de Bretas. Então vamos começar, que é o tema de hoje, coronavírus e suas possíveis consequências em relação aos acidentes vasculares cerebrais e envolvendo também o infarto agudo do miocárdio. Historicamente, essa doença, com esse modelo de Covid-19, começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em janeiro, fevereiro, espalhou-se pelo mundo e hoje, em dezembro, nós ainda estamos em franca ascensão, apesar de ser considerado uma segunda onda em alguns países europeus e Estados Unidos. O Brasil, em algumas cidades, especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, tem apresentado um surto ascendente, a incidência vem aumentando e nós temos quase um ano de pandemia, porque praticamente todos os países do mundo tiveram, alguns com maior incidência. Essa semana nós tivemos uma notícia muito boa em relação ao início da vacinação no Reino Unido, através da vacina da Pfizer, que veio inicialmente através de um método novo em relação à produção de vacinas no mundo, que é através do RNA, o RNA mensageiro, que é a metade de um DNA. Então é uma tecnologia nova e a gente tem muita esperança que isso venha a resolver. E o que leva essa infecção? O principal meio de transmissão, do aumento da incidência do coronavírus, é através da parte respiratória, ou seja, através da tosse, através do espirro, através da comunicação mais próxima dos indivíduos, sendo que do indivíduo doente para o indivíduo sadio. Então, a preocupação nossa hoje, vários trabalhos científicos vem mostrando que essa lesão inicial, que era só dentro da luz do pulmão, ela passa a ser intravascular, seja através das veias, seja através das artérias. Então, o outro órgão que é afetado é o coração. Então, nós temos praticamente, por via vascular, todo o organismo infectado. Então, os casos mais graves que vão parar na UTI, que são entubados, o que leva a essa intubação nada mais é do que as tromboses que vêm ocorrendo a nível vascular, tanto das veias, que é a TEV, ou no caso específico do pulmão, a TEP, né? Esse transtorno endovenoso que ocorre, ele destrói a função principal do vaso sanguíneo, que é a condução dos nutrientes, a condução das hemácias para nutrir através do oxigênio, que é o nosso comburente, e também levar a defesa orgânica através do leucócito. Então, quando esse vaso está insuficiente, ele perde, como o nome já está dizendo, a sua função primordial, que é de levar nutrientes e o comburente, que é o oxigênio, tão necessário às células. Isso, quando ocorre de forma massiva, nós temos esse comprometimento de uma forma muito acentuada. O paciente tem que ser entubado e, por sua vez, a oxigenação desse pulmão se dá através da máquina. Mas como não existe, ou melhor, quando o sistema de troca gasosa está prejudicado pela lesão vascular, e essa lesão não permite, então, que haja essa troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então vai acontecendo a falência em vários órgãos e o principal órgão nesse momento, que é o pulmão. O pulmão perde a sua função máxima. Então a grande pergunta dessa nossa conversa: pode ocorrer acidente vascular do tipo cerebral? Pode ocorrer acidente
vascular no coração, então a maioria dos acidentes vasculares que ocorrem no nosso organismo, provocado pelo coronavírus, que causa a doença SARS-CoV-2, é um problema vascular de veia. As veias ficam prejudicadas intravascularmente, mas isso pode levar a uma descompensação, a uma lesão também no processo arterial. Então, é possível ocorrer acidente vascular cerebral? Sim. Causado por coronavírus? Sim. Logicamente que vai depender da intensidade dessa infecção. Então, nós vamos encontrar uma grande percentagem da população contaminada com sintomas bem leves ou até assintomático, como que a gente diz, ou então hipoassintomático. Esses indivíduos dificilmente vão apresentar, esses pacientes indivíduos vão apresentar lesões sérias capazes de tirar essa função tão importante do pulmão, mas pode ocorrer sintomas em muito mais indivíduos que podem combater. Agora, o mecanismo nós até sabemos, mas quando é que uma determinada pessoa, considerada aí no caso paciente, ela pode ter uma forma mais grave ou mais séria? A gente tem notado que os idosos com comorbidades, principalmente doenças pulmonares, doenças causadas por hipertensão, doenças causadas por insuficiência vascular, nós podemos ter esses indivíduos mais susceptíveis a desenvolver a doença que nós chamamos aí de doença vascular do coronavírus, que pode ser uma simples trombose de um pequeno vaso, como pode ser uma trombose de grandes vasos. E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Por quê? Esse indivíduo doente, que já está com seu sistema imunológico reduzido, seu sistema de coagulação prejudicado, ele pode ter mais efeito em cadeias. Então a gente tem tudo isso, às vezes, no mesma pessoa. Tanto o infarto de pequenas artérias, de pequenos vasos sanguíneos, como também as tromboses, que é diferente uma da outra. Um pode ser do fator hemorrágico e o outro pode ser por obstrução. No caso do coronavírus, quando a gente está falando de trombose vascular, ela forma trombos que impede a circulação sanguínea. Impedindo a coagulação sanguínea, ela vai impedir também que o indivíduo receba o oxigênio, que receba o nutriente. Por quê? Aquele vaso sanguíneo, ele vai perder a sua função, que é a função de transporte de oxigênio, de matéria nutriente para as células, e também o retorno venoso que traz da superfície ou das extremidades para o coração. Então, quando você tem um trombo, ou você tem um processo obstrutivo, por exemplo, em vias, dentro dos vasos sanguíneos, a nível de membros inferiores, essa transmissão, esse retorno venoso para o coração, ele pode ficar prejudicado. Como também pode ocorrer as infecções. Por isso que você vê, às vezes, no noticiário, que morreu por falência de vários órgãos do organismo, porque todos eles são bem irrigados. Mas nós temos que preocupar que essa falência, ela pode ser também em outros órgãos importantes, como o cérebro, que nós já falamos, como o coração, mas pode ser também a nível de pulmão, a nível de fígado, a nível de rim, a nível de extremidades. Então a gente tem vários órgãos importantes, mas a gente preocupa só com o coração e preocupa só com o cérebro.
sendo que cada órgão tem a sua função importante. E todos esses órgãos, eles têm vascularizações muito intensas para poder realizar as suas funções. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria transmitir. Nós temos que preocupar agora, nesse momento, em continuar preservando a nossa não contaminação através do distanciamento, através do uso da máscara, através do uso do álcool em gel, através da asepsia das mãos, e ter a esperança que agora está chegando, e a gente já sabe que isso é real, mas no nosso país, com essa dimensão continental, precisaria de 440 milhões de vacinas, que não é fácil encontrar essa quantidade, ou melhor, não é fácil produzir, mas nós acreditamos que no primeiro trimestre nós teremos essa vacina tão importante para o ser humano, para pelo menos diminuir essa quantidade de incidência que nós estamos tendo agora. Então era essa mensagem que eu queria transmitir a vocês. Obrigado pela atenção.